Olá! É um prazer estar com vocês aqui no segundo dia de inverno em São Paulo com 39 graus. Isso não é magnífico? Estranho, né? Mas enfim. Então o Rodrigo, ele nos deixa a seguinte pergunta. O tema da monografia é de tema psicanalítico livre? Sim, Rodrigo. Obrigatoriamente, a Leia diz boa tarde. Boa tarde, Leia. Obrigatoriamente a monografia precisa ser de psicanálise. Quando o tema é livre, mas há uma certa limitação. É livre dentro dos temas que você aprendeu no curso. Os autores que você viu, né? E as temáticas. A monografia, ela precisa ter um orientador de monografia, né? Poderá ser ou não o seu analista. Se você precisar de um orientador de monografia, você pede para a SBPI. A monografia tem que seguir as normas da ABNT. E a professora Guimar, que é quem quase sempre lê as monografias, pede no mínimo 40 páginas, capa dura. E normalmente eu sugiro usar 2 autores. Você poderá usar todos os autores da psicanálise que você viu, mas de 1 a 2 autores. Então, uma monografia, vamos supor, Rodrigo, aqui para você entender, você vai fazer uma monografia sobre ansiedade e depressão. Foi o tema que você resolveu escolher. Então, você poderia pesquisar como é a visão do Freud e como é a visão do Jung, a exposição. E também você poderia aproveitar, por isso que é bom fazer a monografia, estando fazendo o estágio, aproveitar alguns casos clínicos que você tenha atendido, ou com depressão, claro que sem colocar o nome da pessoa, mas falar dessa parte prática. Então, esse é um tema. Eu costumo falar da monografia que eu gostei muito de uma aluna que fez sobre Frida Kahlo. Então, ela relacionou a arte, que não é um assunto que ela viu no curso, mas ela relacionou com Freud e com Jung. Então, a vida da Frida Kahlo, mais os quadros dela, a psique da Frida Kahlo, ela relacionou com o que ela viu do Freud e do Jung. Então, como é que seria o complexo de Édipo da Frida Kahlo, em função do casamento que ela teve? E depois ela usou o Jung, achando os arquétipos da vida dela, que ela trazia para suas obras devido ao acidente. Então, esse é só um exemplo. Tá bom, Rodrigo? Qualquer coisa, você manda pergunta aí. Eu estou vendo que a Leia faz uma pergunta. Professora, quero iniciar com uma pergunta sobre a carga horária do curso de pós-junguiana IAD. Qual o número mínimo de horas cumpridas para emissão de certificado? Olha, horas cumpridas de módulo, é isso que você está perguntando? É o que está estipulado quando você comprou o curso. Eu não estou entendendo, porque qual o mínimo de horas cumpridas para emissão de certificado? É exatamente o que diz lá no curso. Você tem que cumprir os módulos, não é? E mandar todos os relatórios relativos aos módulos. Percebe? Bom, se você quiser uma informação mais interessante, eu vou te deixar meu WhatsApp aqui, porque eu sempre estou deixando o WhatsApp, está ajudando o pessoal. Não é o WhatsApp, é a WhatsApp, Fátima Mora. Por quê? Porque às vezes as pessoas têm uma dificuldade em entender o que está ali. E eu entendo porque eu estou há mais anos aqui, então 011 957 984686. Se você quiser, você entra no meu zap e eu te respondo isso melhor mais para frente, tá bom? Porque às vezes é complicado. Você está fazendo um curso, ou às vezes você não leu. Eu tenho aqui uma pergunta do Ariel, é uma pergunta bastante complexa, no sentido assim, que eu não sei se o Ariel, em que altura do curso ele está. A Léia diz que vai entrar em contato. Tá bom, Léia. O Ariel Soares Aguiar, ele faz a pergunta assim. Olá, professora Fátima. Poderíamos dizer que a progressão e a regressão em Jung são consideradas mecanismos de defesa do ego, assim como em Freud? Presta atenção. Jung nunca falou de progressão nem de regressão. Eu é que disse
que no curso de regressão eu uso Jung e uso Freud. Isso sou eu. Jung nunca falou de progressão nem de nada. Então vamos lá. Vamos lá. Freud falou o seguinte, que a regressão para Freud, é que eu não sei, Ariel, se você está fazendo um curso de psicanálise e de regressão, ou se você, qual curso você está fazendo. Porque o que acontece é o seguinte, para Freud, uma regressão é estar fixado no passado. Então, por exemplo, uma pessoa que não ficou satisfeita na amamentação na fase oral, que vai de 0 a 1 ano, para algumas coisas na vida ela está fixada naquela fase. Como seria uma fixação? Por exemplo, no momento atual, essa pessoa tem necessidade de coisas orais em excesso. Pode ser comida, pode ser líquido, pode ser fumar, pode ser falar. Enfim, ela tem uma necessidade que vai acima do limite comum entre as pessoas. Então, ela tem uma fixação oral. O que não quer dizer que ela não tem uma vida comum e normal. Mas ela tem uma fixação, certo? Então, a regressão, na verdade, a pessoa já está regredida. O que nós temos que fazer com o processo da regressão é trazer esses conteúdos recalcados no inconsciente para a consciência. Porque as pessoas na regressão não vão a lugar nenhum. Elas já estão lá, ok? Quando eu uso Jung, eu uso para outras coisas, eu uso para vivenciar os arquétipos que estão inconscientizados. E progressão tem nada a ver com regressão. Progressão é coaching. Progressão é o futuro. Eu projeto o meu futuro. Agora, eu não dou aula de progressão. Eu dou aula de regressão e de psicanálise. Mas, claro está, Ariel, que quando nós tratamos o nosso passado, quer com psicanálise, quer com regressão, nós já estamos projetando um futuro melhor. Mas isso não faz parte do curso. Você é mais um candidato a me entrar no WhatsApp e falar comigo, tá? Agora nós temos o João. O João diz assim, você conhece a técnica da hipnose condicionativa criada pelo professor Luiz Carlos Crozera? Olha, eu conheço, não foi criada por esse professor, porque a hipnose que condiciona é a hipnose clássica. Então, assim, muitas vezes o que acontece é que nós acreditamos que uma pessoa se diz dona de uma técnica. E, na verdade, é assim, ela leu nos autores mais antigos, ela aprendeu e ela maqueia essa técnica que, em vez de falar hipnose sugestiva, ela cria o termo hipnose condicionativa. Então, ela faz com que as pessoas acreditem que ela criou uma nova técnica. Não é verdade. Condicionar uma pessoa para psicanálise e para regressão não serve para nada. Nós, psicanalistas e terapeutas de regressão, não usamos hipnose que condiciona. Que é a mesma coisa que o Freud fazia com a hipnose sugestiva. E que ele deixou a hipnose sugestiva porque ele percebeu que não resolvia nada. Então, condicionativa e sugestiva é a mesmíssima coisa. Combinado? O que nós usamos, sim, é a alfagenia, que é a hipnose do século, que é de Milton Erickson. Então, em regressão, nós só usamos, tem 2 nomes, alfagenia ou de Milton Erickson. Porque a alfagenia é um estado hipnótico. Eu estou no estado alfa, né? E Milton Erickson vai escrever sobre a alfagenia. E é muito interessante. A Ana Rosa faz a seguinte pergunta. Ela começa, gratidão, professora Fátima, sou aluna online SBPI há 11 meses. Breve farei também este curso de regressão. Quantos dias são necessários para as aulas práticas presenciais? Olha, muito bem. Ana Rosa, o curso de regressão presencial, ele acontece um domingo por mês. Só um minuto, o Rodrigo também entrou, o Rodrigo Rio de Janeiro, boa tarde. Então, o que acontece é o seguinte, respondendo a pergunta da Ana Rosa.
Como nós temos o curso uma vez por mês, Ana Rosa, você manda um e-mail para sbpi@sbpi.org.br perguntando quais são os dias da regressão, quais são os dias do mês. Se não me engano, é o terceiro domingo do mês. Você não vai pagar nada e deveria vir em todos os domingos. São 12, nós já tivemos 2, temos 10 domingos para frente, viu, Ana Rosa? Se você, claro, o mínimo são 5 vezes, mas se você puder vir em todos, você pode vir porque você não paga. O curso já está pago online. Tá? Então, assim, muitas vezes os alunos se confundem um bocado. Não só a plataforma do curso IAD de psicanálise foi refeito, como eu estou refazendo também o de regressão. Não vou fazer grandes mudanças. Na verdade, vou acrescentar mais coisas. Vou colocar mais vídeos, vou colocar mais coisas para vocês, entendeu? Vou enriquecer mais o conhecimento. Além do que, também estarei gravando mais coisas no canal de YouTube, porque as pessoas me pedem muito. Eu tenho de novo a Tereza aqui me perguntando assim, tá cheio de psicanalista que dá microaulas no YouTube, por que você não faz isso? Bom, Tereza, primeiro porque eu tenho pouco tempo, né? Hoje eu consegui aqui com a Ana Bela, que é a nossa assistente de produção, né, Ana? Gravar um curso que eu estava gravando de 96 aulas que eu terminei hoje. Então, assim, e você veja, hoje o país vive Copa. Diz que Portugal está jogando com sei lá quem. Eu não quero saber de Copa, mas o povo está todo na Copa. Então, parece que as pessoas têm uma preocupação louca com o raio da Copa, né? A gente devia fazer uma análise do que é a preocupação com a Copa. Eu acho que é uma coisa, vou até falar para vocês. Eu acho que as pessoas às vezes se sentem inferiorizadas e quando o Brasil ganha na Copa, elas se sentem valorizadas. Elas falam, oba, eu ganhei, eu sou brasileiro. Mas quem ganhou mesmo foi o Neymar. Ganhou um montão de dinheiro. E você ganha, um abraço, amigo. Então, vamos pensar muito bem que diabo é esse negócio de Copa na nossa cabeça. É uma brincadeira com vocês, mas também é uma realidade, né? Outra pergunta que me fizeram você vê que o pessoal tem muito interesse com a monografia, né? A dificuldade de fazer uma monografia, então alguém me pergunta aqui, quando devo começar a monografia? Quando devo começar a terapia? Bom, tanto faz psicanálise como regressão, como Jung, vocês devem fazer terapia sempre. Sempre. Terapia é como ir no dentista, como ir no oftalmologista, como fazer pilates, como dançar. É devagar e sempre. Principalmente para você que está na área, uma área humana, de seres humanos, você vai trabalhar com pessoas. Então você não deveria achar que a terapia é um sacrifício, você deveria achar que a terapia é um benefício. Tá certo que você tem 100 horas obrigatórias, mas você tem que fazer terapia sempre, se você for mexer com pessoas, tá? É como se fosse uma reciclagem contínua. Outra coisa, psicanalista é um estudante com atividades contínuas, a gente não para, porque nós vamos nos esquecendo das coisas, então a prática nos leva à perfeição, ok? Então, a monografia, quando fazer a monografia? Então, eu estou dizendo assim, a monografia, muita gente pergunta, por que eu tenho que fazer terapia? Eu não tenho, mas por que eu deveria fazer terapia com o analista da SBPI? Porque no momento em que você for fazer a supervisão, se o psicanalista não for integrativo, ele não vai saber supervisionar como é que se integra Jung com Lacan. Se ele fez uma formação ortodoxa ou de psicologia, ele não viu a integrativa. Então, ninguém obriga, mas sugere. É importante. Aí, a monografia, ela precisa ter uma orientação. Por que ela precisa ter uma orientação? Você não vai entregar uma monografia sem antes o teu orientador, que poderá ser o teu psicanalista. Aqui na SBPI nós temos 3 orientadores, que são os analistas de datas. Eu, Fátima Mora, Mário Antônio e Aguimar Martins. Somos os 3 analistas de datas, mas não somos só nós que fazemos
esse suporte da monografia. Se o analista de vocês for da SBPI, ele poderá dar orientação de monografia. Se não, você tem que procurar a SBPI para te dar um orientador de monografia da SBPI. Por quê? Porque você vê, a primeira pergunta que eu tinha hoje aqui era do Rodrigo, que queria saber o tema da monografia. Então, de repente, vocês vão fazer um tema que não está de acordo, e veja bem, a monografia vai ser o trabalho que diz efetivamente se você fez o curso ou não. Então, tem uma importância de quase 50% no curso. É sumamente importante você já ir se preparando com o seu analista, com a pessoa que possa lhe dar um suporte, que possa lhe dar uma orientação de como fazer a monografia e como escolher temas. Porque eu já vi aluno também, no meio da monografia, mudar de tema. Né? Então, isso às vezes é ruim. Então, é importante ele ir se preocupando com a monografia. A terapia, já disse, tem que começar junto com o curso, antes, durante e depois. Isso é eterno. Aí me perguntam do estágio. Muito bem. Mas se eu atendo 5 pacientes, depois quando eu termino, eu vou ter que atender essas pessoas de graça? Olha, a pergunta já é muito feia de ser feita. Você deveria ter prazer em atender. Né? Eu consegui ter o número de horas que eu tenho de analista, porque eu nunca recusei paciente e sempre foi bom. Então, primeiro tem que ser prazeroso, porque se não for, você está na profissão errada. Então, sim, quando você termina o estágio, se aquele paciente não pagava ou pagava bem pouco, tem que continuar com o mesmo valor. Até porque isso é um princípio ético. Você passa depois a fazer um voluntariado. Assim como tem gente que eu atendo sem cobrar. Tem gente que é contra, tem que cobrar qualquer coisa. Eu não penso assim. O Valdinei Luiz me faz uma pergunta. Olá, Valdinei, tudo bem? Acho que a sua conexão tá boa. Professora Fátima, recentemente conheci um psicopata. Um sentimento muito ruim, porém, me afetou muito emocionalmente. Foi informalmente. Eu contratransferi. Não, veja bem, Valdinei, a contratransferência é se você estivesse atendendo em terapia. Na vida real, você se identificou, não sei, ou ficou com dó, eu não sei o seu sentimento, mas você disse que foi muito ruim. Você está fazendo análise, não está, Valdinei? Então, assim, você se afetou por quê? Qual foi o comportamento que esse presumível psicopata teve que te deixou tão comovido, né? Então, o comportamento, o que foi? Nós precisamos saber o fato. Porque você diz, recentemente conheci um psicopata. Então, conhecer, qual a intensidade do conhecimento, de que forma, aonde, o que ocorreu? Tudo isso, gente, eu estou um pouquinho rouca. Hoje estou meio até nimisulida, por isso que a minha voz está meio esquisitinha. Mas eu pergunto para vocês assim, tá bom, pergunto para você, é um psicopata, mas qual é o contexto? Até para dar uma opinião, eu precisaria saber do contexto. Você pode falar do contexto aí, Valdinei? Bom, então, enquanto você não explica, aqui temos mais perguntas, né? Então, aqui tem uma pessoa que nos pergunta assim, qual foi o maior desentendimento entre Freud e Jung? Na verdade foi o seguinte, Freud, há 150 anos atrás, ele vai falar de sexualidade infantil. Primeiro que as pessoas, ou Freud não se explicou bem, ou as pessoas não entenderam bem. Quando ele falava em sexualidade, ele não falava em crianças fazerem sexo, né? Ele estava falando numa energia, num sentimento. Então, ele não estava falando de práticas. Mas as pessoas, nós sabemos perfeitamente que elas identificam as coisas como sendo para elas, né? Então, claro que quando Freud traz isso, a própria sociedade de 150 anos atrás ouvia a palavra sexualidade. Se ainda hoje isso pode trazer desconforto, desconhecimento,
censura. Imagine há 150 anos atrás o que não produziu. Claro está que produziu um mal-estar. O Freud, na melhor das intenções, um grande pesquisador, coloca isso, ele foi maltratado em congressos, né? No filme Freud e Além da Alma passa, se não me engano foi no Freud e Além da Alma, passa um congresso onde alguém cospe nele. Você veja, médicos, porque ele fala em sexualidade infantil. Então, uma das grandes questões do Jung foi não aceitar a sexualidade infantil, né? Depois, mais para frente, mas veja bem, Freud, Jung era paciente do Freud, era amigo do Freud. Então, assim, as coisas são juntas e misturadas, tá? Mais para frente, Freud vai desenvolver a teoria do complexo de Édipo, não é? Em que ele fala que ele diz que esse complexo vale para o menino e para a menina. Então ele chama o complexo no menino e na menina de complexo de Édipo. E o Jung queria chamar o complexo da menina de complexo de Electra, né? Porque ele sempre quis, assim, a psicanálise sempre usou muito da mitologia. O Freud não aceitou, não concordou. Eles romperam, mas houveram mais coisas, mas basicamente havia diferenças muito grandes entre eles, mas também havia muitas semelhanças, né? Mas as pessoas sempre se pegam pelo diferente, nunca pelo igual. A integrativa é exatamente a ideia de buscar aonde os pontos convergem. Então, quando Freud vai falar de complexo de Édipo, que é o sentimento que a criança tem de apego aos pais ou às pessoas que a educam, em exagero, normalmente o menino pela mãe e a menina pelo pai, e isso vai ter consequências no comportamento, no sentimento, nas emoções da vida adulta. Freud faz essa descoberta universal, porque o complexo de Édipo vale para qualquer civilização, para qualquer pessoa, seja ela de qualquer país, se existissem ETs, serviria para os ETs, serve para qualquer pessoa, para estruturas de família de formas diferentes, então ele é universal. Jung somente quis fazer isso no feminino, mas eles viviam numa época em que a psicanálise estava sendo criada. Então, é compreensível entender essas desavenças entre Freud e Jung, entre Freud e Reich. A gente não sabe se Reich e Jung também brigaram, ou se também se concordavam, mas é muito engraçado, né? As pessoas se atêm às discussões. É como se é que nem os programas de televisão, aonde você vê desgraça. Parece que as pessoas preferem do que os programas de televisão que trazem coisas boas. Então, para a psicanálise integrativa, para mim, o que é importante é o que essas obras trazem de positivo. Então, por exemplo, quando Freud cria o conceito de inconsciente individual, eu tenho um inconsciente, você tem um inconsciente, todos têm o seu inconsciente individual, vem o Jung e diz, mas há um inconsciente coletivo. Há um inconsciente que pertence a todos. Então, ele complementa o que Freud diz. Tá bom. Um conceito não desqualifica o outro. Existe o inconsciente individual e o inconsciente coletivo. O individual é o que pertence a mim, somente a mim. Então, por exemplo, se eu olho para uma cruz, né? Se eu olho para uma cruz, eu posso ter um símbolo particular à minha vida. Ou seja, um dia eu tropecei numa cruz e quebrei a perna. Agora, o inconsciente coletivo, a cruz, pode ser o símbolo do cristianismo, pode ser o símbolo da morte, pode ser... E aí é coletivo, pertence a todos, não é individual. Então, vocês entendem que isso é um aumento da obra do Freud. Isso isso não vai explicar que não existe inconsciente individual. Não. E os autores vão cada vez colaborando mais para que a teoria seja mais expandida, assim como a nossa consciência. A integrativa, vocês podem acreditar que é a expansão de conhecimento psicanalítico. A integrativa não é contra o Freud, pelo amor de Deus, o pai da psicanálise. Muito pelo contrário.
temos o maior respeito e admiração pelo Sigmund Freud. Mas é alastrar essa obra, alastrar com outras obras e criar um corpo de conhecimento psicanalítico. Hoje, por exemplo, com matéria, tanto a epistemologia da psicanálise quanto a propedêutica da psicanálise nos ensinam isso. Se vocês pesquisarem, eu vou até colocar aqui, gente, propedêutica e epistemologia da... Eu vou fazer isso porque depois vocês esquecem, tá? Vocês vão ver que interessante, certo? Epistemologia e propedêutica da psicanálise. Ó, propedêutica e epistemologia da psicanálise. Pesquisem, que são as obras correlatas, são as ciências correlatas à psicanálise, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de mitologia, nós vamos ver que Freud usou os mitos. Édipo, Narciso, e Freud e Jung também. Então, Jung usou mais mitologia. Então, foram todos beber no mesma fonte? Foram. Eles fazem obras diferentes? Sim. Eles trazem questões diferentes? Sim. Mas são complementares. Todos eles. Quando nós vemos, por exemplo, Melanie Klein. Essa, então, ela pega a obra do Freud e coloca mais para trás. Ela vai dizer que o complexo de Édipo não é aos 3 anos, é antes. E vai dizer, inclusive, que nós temos duas fases no primeiro ano de vida. Do nascimento aos 6 meses, esquizo paranoide, e dos 6 meses a 1 ano, a posição depressiva. Então, ela alarga mais o conhecimento da psicanálise. Ela vai dizer que existe o seio bom e o seio mau. A fase oral, ela passa a ser maior. Depois vem o Winnicott, que é um pediatra, e vai dizer que todo mundo precisa ser acolhido, precisa ser abraçado, acolhido, acolhimento. E vai falar da mãe suficientemente boa. Então, assim, a psicanálise é tão extensa, é tão longa, que se ela começasse e terminasse com o Freud, ela seria uma seita. E todo mundo ia fazer assim, São Freud, ou então São Jung. Não pode. Também tem um pessoal aí que só quer Jung. Mas Jung foi beber no Freud. Então, quando eu respondo essas perguntas, às vezes eu preciso me estender para que vocês compreendam a riqueza que é a psicanálise. E ela não pode ficar restrita, não é? E como Lacan dizia, é preciso inventar, é preciso, não é inventar, mas é ter como se diz, uma pessoa que cria, criatividade. É preciso ter criatividade. O Lacan inventava palavras, porque ele tinha a ideia do seguinte: liberdade. Se eu sou livre, eu posso inventar uma palavra, porque alguém inventou palavras um dia. Não é? Alguém inventou a língua portuguesa. Alguém inventou a palavra mãe, pai. Eu posso inventar mãe-pá. O que é mãe-pá? Uma palavra que a Fátima inventou. Isso é liberdade de criação, que é o Lacan. Então, se o Lacan, que é um expoente conhecidíssimo, que há escolas e escolas lacanianas, né? Por que é que nós não podemos inventar e criar e botar a criatividade para fora e expandir a nossa consciência? Porque nós estamos limitados pelas crenças limitantes. Que, para quem quiser saber o que são crenças, vou até anotar, crenças limitantes, faz o seguinte: crenças limitantes. Leia o livro Totem e Tabu do Freud. O cara já falava disso, gente. E tem gente achando que isso é invenção, é novo, né? Mas olha, tem uma coisa aí muito legal chamada crenças limitantes, né? Nossa, é muito legal.
Então, lá, 150 anos atrás, tinha um cara chamado Freud que escreveu um livro chamado Totem e Tabu, onde ele explica perfeitamente o que são crenças limitantes. Então, assim, é interessante você, aluno de psicanálise, beber da fonte, né? Porque senão fica a invenção da invenção da invenção. Né? É que nessa história de constelação do Bert Helling, é muito lindo, mas se você fizer só uma constelação e não trabalhar o indivíduo sistemicamente, como um todo, não vai funcionar. A questão sistêmica. Por que muitas pessoas procuram psicanálise? Não só a integrativa, mas a psicanálise, e eles já trabalham com uma série, são terapeutas. O que você faz? Sou terapeuta. Mas ele não amarra coisa com... Por exemplo, ele é um terapeuta. Ele faz cromoterapia, musicoterapia, reiki, relaxamento, tetra healing, barra de axis, constelação familiar. Nossa, coaching, ele tem 50 formações, só que ele não amarra, porque ele não vai no fundo. E quem vai no fundo é a psicanálise. Aí ele acaba fazendo psicanálise para amarrar tudo que ele já aprendeu. Claro que ele vai usar, mas ele não se define, porque existem terapias que são, por exemplo, como massagem e drenagem linfática e acupuntura, tem outra finalidade. Essas poderão ser incluídas, não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Elas são terapias energéticas que têm funções múltiplas. Agora, quando você começa com o reiki, barra de axis, gente, nada mais é do que Reishi, psicanálise reichiana, são toques na cabeça. O Reishi é que fala do toque, ensina tudo sobre o toque. Né? E o pessoal tem a impressão de que está descobrindo a roda. E a roda já foi descoberta. Gente, tenham uma boa semana. O Brasil vai jogar quarta-feira às 3 horas, mas eu não vou assistir, porque eu vou estar atendendo. Certo? E vamos ver se o Neymar ganha dinheiro para vocês, tá? Vocês que gostam. Bom jogo, tá? Beijinhos. Obrigado.